Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre essa equipe que é muito parecida com o Guardiões da Galáxia, né? É uma equipe, não posso dizer cósmica, né? Mas é uma equipe meio psicodélica da DC. Tem muito essa vibe de ficção científica e, basicamente, o James Gunn, ele já tá planejando colocar esses personagens na telona, né? Ele já introduziu dois desses personagens, que é o Senhor Incrível e o Metamorfo, né? E basicamente o filme de Superman, ele bebeu muito dessa HQ, que é Os Terríficos, que resumidamente eles são a equipe do Senhor Incrível, né? E tem toda essa vibe de viagem entre dimensões, de matéria escura, dimensão negativa, histórias que elas tem um pouco de ciência, né? Tem um pouco de física, tem um pouco de essa questão de explorar o universo. E primeiro eu vou falar um pouco desses personagens, um por um. Depois eu vou falar da história de como eles se juntaram, né? O primeiro personagem que eu vou falar aqui é o Metamorfo. O Metamorfo é o Rex Mason. E esse cara era um aventureiro na Era de Ouro, né? Era como se fosse um Indiana Jones. E ele também era um cara muito namorador aí. E nisso ele começou a namorar uma menina chamada Sapphire Stagg. E a Sapphire Stagg, ela tinha um pai, que é o Simon Stagg. O Simon Stagg, ele é presidente das Stagg Industries e ele mexe com essas experimentações científicas, né? Ele é um cara rico que mexe com essas questões assim de guardar artefatos, de fazer inovações. Ele é um cara que é um milionário excêntrico, assim, meio que paranormal, né? Conspiracionista. Beleza. O sogro do Metamorfo, ele ficou com raiva que o Metamorfo pegou a filha dele, né? Tirou a inocência da filha dele e prendeu o Metamorfo numa câmara, né? Nessa câmera, ele expôs o Metamorfo a um artefato chamado Orbe de Ra. E quando o Metamorfo ele foi exposto pelo Orbe de Ra, ele ganhou esses poderes elementais, né? Esses poderes da tabela periódica na Era de Ouro, né? E em quadrinhos mais novos, o Metamorfo ele ficou preso em uma dimensão, né? Por isso que ele ganhou esses poderes químicos. E basicamente essa é a origem dele. O próximo personagem, também muito interessante, é o Homem Borracha. O Homem Borracha, ele também foi um personagem criado na Era de Ouro. Era um personagem cômico, engraçado, né? Era para ser o alívio cômico das histórias da DC antigas. Só que ele ganhou uma complexidade maior nas histórias mais novas. O Homem Borracha, ele era um vilão, né? Ele era um cara que era um assaltante comum, assim, um arrombador de bancos. E numa dessas histórias de arrombamento de banco, né, de assalto, ele acabou entrando na indústria de produtos químicos e acabou caindo e sendo exposto a vários produtos químicos, assim como o Coringa, né? Nisso ele ganhou esses poderes de homem elástico, né, de borracha, de plástico, e ele foi salvo por um monge. Esse monge ele ajudou o Homem Plástico e fez ele se redimir e se tornar um herói, né? E uma coisa interessante do Homem Plástico é que ele tem um filho e o filho dele não gosta muito do pai, porque ele tem esse passado conturbado, né, de ser um assaltante. É parecido com o Homem-Formiga, assim, mais ou menos a vibe dele. O terceiro personagem é um mais novo, né, que não é tão conhecido, que é a Phantom Girl. A Phantom Girl era uma menina que os pais dela, eles viajavam entre dimensões, né? Eles tinham esses poderes de viajar em dimensões. Só que em uma dessas viagens, ela ficou presa no multiverso negro, né? Na dimensão negativa, assim, mais ou menos. E os pais dela foram mortos, né? Ela ficou presa desde pequena, né? Desde a infância, nessa dimensão negativa. E basicamente, ela não tinha nada para fazer lá na dimensão negativa, né? Ela ficou muito isolada, muito sozinha. E os poderes dela vêm da intangibilidade, né? E viagem em dimensões, né? Ela é parecida com a Mulher Invisível, mas a questão dela é que não podem tocar nela. O quarto e último personagem é o Senhor Incrível,
como eu já falei em outros vídeos, né? Ele era um cara super inteligente, né? Super bem sucedido. E depois que a mulher dele acabou morrendo, ele tentou tirar a própria vida. E o Espectro contou a história de outro personagem muito parecido com ele. E ele decidiu se redimir e começar a combater o crime, né? Com essa questão tecnológica, né? Das esferas T, dos rastreadores, da tecnologia, né? E a questão dele é que ele é um gênio, né? Ele é muito parecido com o Senhor Fantástico. E todos esses personagens, eles lembram muito o Quarteto Fantástico, né? Foi a tentativa da DC de lançar umas histórias muito parecidas com o Quarteto Fantástico, né? Que tem essa pegada de ficção científica, de família disfuncional, né? Que acabou se tornando um gênero próprio, né? Uma vibe, uma atmosfera própria. Essa atmosfera, ela vinha das histórias do Jack Kirby, que basicamente é o criador do Quarteto Fantástico. Nisso, esses personagens que eu falei agorinha, eles não eram tão próximos. Inicialmente, né, na origem deles, eles não têm nada em comum. Eles se juntaram por causa de um evento que teve umas consequências que eu vou falar agora. O evento que aconteceu na DC Comics foi o Noite das Trevas Metal, que é a história onde o Batman, ele acaba matando o Coringa e ele acaba se tornando uma espécie de Coringa, né? Que é o Batman que ri, que é uma história muito famosa aí, vendeu pra cacete, bicho. Até hoje tem muitos fãs do Batman que ri. E o Batman que ri, ele vem do Dark Multiverse, né? Que é o multiverso negro, que é uma realidade paralela onde tudo deu errado, né? Onde o Batman ele ficou do mal, onde o Superman destruiu tudo, onde a Terra perdeu, né? E o mundo colapsou. Geralmente, o multiverso negro, ele possui, né, no seu espaço todas essas realidades que um dia acabaram, né? A realidade onde o apocalipse, o fim dos tempos venceu. Todos os personagens que eram para ir para um caminho foram para o outro. Então, com isso em mente, o Simon Stagg, que é o sogro do Metamorfo, ele, em suas experiências, ele abre um portal para o multiverso negro, né? Para esse Dark Multiverse. E ele não consegue fechar, né? Esse portal ele só cresce e acaba causando problemas, né, para o próprio Simon Stagg. Para tentar estabilizar esse portal, ele pega o Metamorfo, né, e mais uma vez faz uma artimanha com ele, né, prende ele na porta do portal e deixa ele como se fosse um catalisador, né? De qualquer forma, esse catalisador não funciona e o Simon Stagg tem que chamar o Senhor Terrífico, o Senhor Incrível, que é muito inteligente, para tentar resolver a bronca, né? Esse problema. Aí, o Senhor Incrível chega no local, tenta investigar, né? E estudando o multiverso, né? O multiverso negro, ele encontra o Homem Plástico, né? Vestígios do Homem Plástico dentro do multiverso negro, né? O Homem Borracha. E o Homem Borracha ele foi enviado para o multiverso negro pelo Batman, justamente para o Batman testar se a composição corporal do Homem Borracha ele consegue aguentar todos os transtornos que tem dentro do multiverso negro, né? Todas as variações, radiações que acabam causando danos dentro do multiverso negro, né? E o Homem Borracha, por ter esse problema aí na sua composição química, né? Ele é imune à radiação de dentro do multiverso negro, né? Então ele consegue entrar e sair, e o Senhor Incrível ele usa o Homem Borracha e o Metamorfo para tentar fechar o portal. Nisso, ele não consegue fechar o portal e o multiverso negro acaba crescendo demais e suga o Metamorfo, o Homem Plástico, o Homem Borracha
e o Senhor Incrível para dentro do Multiverso Negro. Dentro do Multiverso Negro, né, ele fica deslumbrado, né, tenta investigar uma maneira de sair dessa dimensão paralela, e tentando descobrir uma maneira de sair, ele encontra a Phantom Girl, que é a menina que eu falei anteriormente, né, que é intangível, que praticamente cresceu dentro dessa dimensão paralela. E nisso, os 4 vão tentando descobrir os mistérios dessa dimensão, né? Porque eles estão presos na dimensão, eles não conseguem sair. Aí a gente tem as histórias que tem no quadrinho, né? Eles vão encontrando novos personagens. Não vou dar spoiler, né? E assim, o Senhor Incrível, ele acaba ativando um dispositivo sem querer que não deixa os 4 personagens saírem de perto um do outro, né? Só até uma certa distância de mais ou menos uns 2 km, né? Ou 1 km. E eles ficam presos uns aos outros, né? E cabe ao Senhor Incrível descobrir uma maneira de retirar essa meio que maldição, né? Esse problema que eles estão enfrentando de não poder sair de perto um do outro. E esse é o plot central da história, né? É uma história incrível, velho, um quadrinho muito bom, véio, cheio de ficção científica. E eu tenho certeza que o James Gunn, ele se inspirou nesse quadrinho para criar a dimensão de bolso do Lex Luthor, né? Porque é tudo muito parecido, né? Tem o Metamorfo, tem o Senhor Incrível, e a pegada do Senhor Incrível, que tá no filme do Superman, né? Resolvendo essas questões de dimensão, tendo todo esse conhecimento, né? É muito parecido da pegada do Senhor Incrível na HQ, né? Inclusive, tem toda essa questão de abrir e fechar portais, né? Que é a mesma coisa da HQ dos Terríficos, né? E é isso, pessoal. Essa é a origem e é uma introdução, né, basiquinha dos heróis, os Terríficos, né? Que pra mim é, sem dúvidas, o Guardiões da Galáxia da DC, né? Sem dúvidas, vai ser um novo boom aí dos cinemas quando o tempo certo vir, né? Se o Superman ele for um sucesso.